Você já reparou que ninguém nunca nos ensinou o que é dinheiro? A gente cresce usando dinheiro todo dia, comprando bala, pagando contas, recebendo salário, mas ninguém para e explica de verdade o que ele é. Parece loucura, né? Vamos consertar isso agora. No vídeo de hoje, no quarto episódio da nossa série, vamos aprofundar no conceito de dinheiro. Nos vídeos anteriores falamos sobre o conceito do Bitcoin, como ele é a revolução do dinheiro, do misterioso Satoshi Nakamoto e do colapso do sistema fiduciário. Agora, antes de continuar, precisamos entender o básico. Afinal, o que é dinheiro e por que ele parece não funcionar direito hoje? Preparado? Então se acomode aí. E vamos lá. Vamos começar do começo. O que é dinheiro e para que ele serve? De forma bem simples e informal, dinheiro é uma ferramenta que a sociedade inventou para facilitar trocas. Pense assim, antes do dinheiro, se eu quisesse pão e só tivesse galinhas para trocar, eu teria que achar um padeiro precisando de galinhas. Complicado, né? Com o dinheiro, resolver isso ficou muito mais fácil. O dinheiro surgiu exatamente para resolver os problemas do escambo, que é a troca direta de produtos. Ele funciona como meio de troca universal, unidade de conta e reserva de valor. Em resumo, dinheiro é a tecnologia social que nos permite trocar, comparar e guardar valor de forma prática. E o mais curioso é que o dinheiro não precisa ter valor próprio. O que dá valor a ele é um acordo coletivo. Todo mundo confia que aquela nota ou moeda vale algo, então ela vale. É quase uma ilusão coletiva muito útil. Se amanhã ninguém mais aceitar aquele papel colorido, deixa de ser dinheiro e vira só papel. Dinheiro, no fim das contas, é confiança e convenção social. Agora que já sabemos para que ele serve, vamos ver como o dinheiro evoluiu ao longo da história. Spoilers, já usamos cada coisa estranha como dinheiro. Nos primórdios, tudo era escambo, trocas diretas. Uma galinha por um saco de trigo, um cesto de frutas por um pedaço de carne. O problema, as trocas dependiam de uma coincidência de interesses. Era preciso que a outra pessoa quisesse exatamente o que você oferecia, e isso dificultava o comércio. A humanidade, então, começou a usar itens que todos valorizavam como intermediários. Aí nasceu o conceito de moeda. Durante séculos, diversas culturas adotaram o que chamamos de moedas-mercadoria, objetos com valor intrínseco ou utilitário que podiam ser usados como dinheiro. Um exemplo clássico é o sal, valioso por conservar alimentos e difícil de obter, e é daí que vem a palavra salário. Outros povos usavam conchas cauri, como na África, Ásia e Oceania. As conchas eram duráveis, bonitas, pequenas, relativamente difíceis de encontrar, características úteis para uma moeda. Em algumas regiões, serviram como dinheiro por séculos. Em outras partes do mundo, itens como cacau, chá comprimido em tijolos, tabaco, até grãos de café foram utilizados como moeda. Em tempos de guerra ou escassez, cigarros viraram dinheiro em campos de prisioneiros. O que esses exemplos têm em comum? Todos os itens usados como moeda eram amplamente aceitos, desejados, difíceis de falsificar ou produzir em massa e transportáveis. Com o tempo, os metais preciosos se destacaram como dinheiro quase universal. Ouro, prata e cobre possuem durabilidade, divisibilidade, portabilidade e são relativamente raros. Além disso, eram valorizados em diferentes culturas, o que facilitava o comércio entre regiões. Por volta do ano 600 a.C., na Lídia, atual Turquia, surgiram as primeiras moedas metálicas cunhadas oficialmente pelo governo. Elas tinham um selo que garantia o peso e a pureza do metal. O uso do ouro e a prata como moeda se espalhou rapidamente. Os impérios romanos, gregos, persas e depois europeus usaram moedas metálicas padronizadas para tributar, pagar soldados e facilitar o comércio. As moedas eram aceitas porque todo mundo sabia que tinham valor por si só. Eram literalmente pedaços de metal valioso. Mas moedas de metal também tinham problemas. Pesadas para grandes valores, difíceis de transportar em viagens longas. A solução: recibos de depósito. Comerciantes e banqueiros passaram a guardar o ouro das pessoas e emitir comprovantes de papel, que podiam ser trocados de volta por ouro. Assim nascia o papel moeda. A China foi pioneira nessa ideia. Durante a dinastia Song, por volta do século XI, surgiram os primeiros exemplos documentados de papel moeda estatal. A ideia era simples: carregar papel era muito mais prático que carregar ouro ou cobre. O modelo se espalhou para o mundo árabe, depois Europa, e no século XVII surgiram os primeiros bancos centrais, como o Banco da Inglaterra. Por séculos, os papéis só eram aceitos porque podiam ser convertidos em ouro, o chamado lastro em metal. O famoso padrão ouro significava que as moedas em circulação representavam reservas reais nos cofres do governo. Isso mantinha a disciplina. Não dava para imprimir dinheiro sem ter ouro correspondente guardado. Mas isso mudou em 1971, como vimos no último vídeo, onde o presidente dos Estados Unidos na época, Richard Nixon, acabou com o padrão ouro a declarar que o dinheiro não seria mais lastreado em ouro. O movimento foi chamado Nixon Shock, e desde então vivemos num sistema
sistema onde o dinheiro não tem lastro nenhum. O dinheiro começou apenas a depender da confiança nos governos, ou seja, fiduciário, na base da fé. Desde então, os governos têm liberdade para emitir moeda sem restrição física, criando dinheiro novo do nada, o que gera inflação, crise de confiança e ciclos econômicos instáveis. E é nesse ponto que o nosso dinheiro começa a deixar de funcionar como deveria. Resumindo, já usamos sal, conchas, cacau, metais preciosos, papel lastreado e hoje usamos números digitais gerados por bancos centrais. O dinheiro sempre evoluiu para atender às necessidades do seu tempo. A pergunta agora é: será que o nosso dinheiro atual ainda atende às nossas necessidades ou tá na hora de mudar de novo? Então, o que faz um dinheiro ser bom de verdade? Ele precisa durar, ser fácil de dividir, fácil de carregar, difícil de falsificar, aceito por todos e principalmente precisa ser escasso. Não pode ser criado do nada. Agora pensa num dinheiro que você pode dividir em milhões de partes, mandar para qualquer canto do mundo, que ninguém pode criar mais do que o combinado. Isso sim começa a parecer um bom dinheiro. E nessa altura do campeonato, você já sabe do que eu tô falando. Dinheiro bom precisa ser escasso, confiável e útil. Se o seu dinheiro perde valor todo ano, talvez ele não seja tão bom assim. E se você ainda não viu, dá uma olhada nos últimos episódios onde eu falo como o Bitcoin é a revolução do dinheiro e por que o nosso sistema fiduciário vai colapsar, além de teorias sobre Satoshi Nakamoto e as 10 maiores mentiras sobre o Bitcoin. Até o próximo vídeo.